Dona Francisca vivia sob restrições do médico. Nada de abusos. Caso contrário, sofria com as crises de garganta. Algum evento que tinha muita gente assim, que pudesse surgir poeira daquilo ali, eu não podia encostar, né? Brincar, né? Quando eu suava, aquele já era um motivo para que uma crise viesse. Eu tinha que tomar banho, por exemplo, pela manhã, só depois que ficasse um pouco mais quente, né? E à tarde, antes que esfriasse. Uma crise de garganta fazia Dona Francisca perder o dia de trabalho e o ânimo. Muito mais do que as dores, quem sofre com as inflamações constantes perde qualidade de vida. Para muitas pessoas, tomar água ou um simples sorvete pode ser o início de problemas. Lucilene da Silva Salles também enfrenta as crises. Problemas que os filhos herdaram. Mesmo assim, não deixam de consumir sorvetes. É o jeito, porque com o calor desses, o horário são 9h35, então já está uma temperatura bastante elevada. É para encarar o calor só com sorvete. Só com sorvete ou uma água gelada. Mas ao contrário do que muita gente pode pensar, não é apenas o consumo de produtos gelados que pode prejudicar a garganta. Questões climáticas e também ambientais também podem trazer prejuízos. Qualquer sintoma de dor de garganta precisa ser encarado com atenção. As inflamações podem ser partes de um simples resfriado, de infecções por vírus ou bactérias e até sintomas de doenças mais graves. Casos de câncer na garganta também podem provocar dores. Quem enfrenta as crises de infecção pode se livrar através de cirurgias de retiradas de amígdalas. Foi o que fez Dona Francisca, que hoje tem vida nova. Tive mais nada. A vida é muito melhor agora. Muito melhor. Doutor Antônio Luiz, que é médico otorrinolaringologista, está aqui com a gente. Doutor Antônio, bom dia. Obrigada por ter vindo aqui ao Notícia da Manhã tirar as nossas dúvidas. Nós vivemos num estado, numa cidade muito quente. Então, essas variações climáticas, nós estamos aqui no ambiente com ar-condicionado, temperatura um pouco mais baixa. Saímos à rua mais tarde, por volta de 9, 10 horas, já está muito quente. Agora mesmo já está quente lá fora. Essas mudanças, por exemplo, podem prejudicar a garganta? Podem provocar problemas na garganta? Olha, a mudança, bom dia primeiro, Bom dia. A mudança brusca de temperatura, de alguma maneira, ela prejudica o sistema imunológico. Então, tudo que leva a uma baixa imunidade propicia um aumento de infecções. E, notadamente, a infecção de garganta é uma infecção que ela tende a ficar mais acentuada nesse período do ano, em que você sai de um ambiente muito frio para um ambiente muito quente. Isso gera um processo inflamatório da mucosa da via aérea superior, principalmente por quê? Porque há um ressecamento da mucosa. E quando ocorre o ressecamento da mucosa, esse ressecamento propicia o aumento de infecções. E isso não vale só para quem é alérgico, para quem tem rinite, não. Isso vale para todo mundo. Para todo mundo, para todo mundo. Por isso que é importante hidratação nesse período do ano. Olha, muita água é sempre a medida mais correta para quem quer evitar esses problemas da garganta, especialmente. A gente fala da garganta, mas a gente fala aí, temos as amígdalas, né, e temos também a faringe. Então, principalmente a faringe e as amígdalas são as mais afetadas nas crises de garganta. Exatamente. Na verdade, a amígdala faz parte da faringe, certo? Em crianças é muito comum a infecção das amígdalas, mas em adultos não só pode ocorrer infecção de amígdalas, também como pode ocorrer a infecção da faringe, que é uma parte posterior da garganta. Aqui tem uma pergunta da Desterro, doutor do Disseu 2, ela diz assim: uma criança de 6 anos, de vez em quando fica rouca, às vezes acho que é porque toma muita coisa gelada, outras vezes acho que é porque não toma muita água. O que pode estar acontecendo? E essa questão do gelado, que o Joelson até falou na reportagem, isso é mito ou é verdade? Tomar coisa gelada provoca algum problema de garganta? Olha, tomar água gelada... Sorvete, gelo. Na verdade, isso não leva a uma inflamação da garganta. O que normalmente a gente orienta é que alimentos muito quentes ou muito gelados tendem a provocar um processo inflamatório local. Mas tomar sorvete ou tomar água gelada, isso não gera um processo inflamatório local. Em relação à dona Desterro, em relação ao filho dela, a criança tem que se hidratar bastante, certo? Tem que beber bastante líquido, porque o ressecamento, como eu ia falar, o ressecamento da mucosa leva a um processo inflamatório local. Mas
tomar sorvete não vai levar a um processo inflamatório, não. Isso é um mito. A Elza diz, minha filha começa ardendo a garganta, depois tem dificuldade para engolir, né, para deglutir, depois aparece um foco de pus. Não tem gripe, só dificuldade de respirar. Ela pode tomar remédio caseiro? Olha, alguns remédios caseiros podem melhorar o quadro de inflamação da garganta. Mas aí se for uma infecção por bactéria... Com infecção por bactéria, por isso que é importante passar no médico especialista. Infecção, dor de garganta que não melhora, febre alta, uma duração prolongada da dor de garganta por mais de 5 ou 7 dias, tem que ser investigado pelo médico especialista. E em alguns casos, a indicação cirúrgica é a melhor solução, no caso da retirada das amígdalas, doutor? Olha, é interessante, é uma pergunta que geralmente o paciente faz para a gente, né? Porque a retirada da amígdala, ela vai melhorar o quadro de amidalite, certo? Então, os pacientes vão diminuir o número de infecções da amígdala, mas não necessariamente esse paciente vai diminuir o número de infecções da faringe, ou seja, o paciente pode melhorar da frequência de infecções. Se o paciente tem 7 infecções por ano, vai ter 3 ou 4 infecções, mas na verdade da faringe, ou seja, geralmente ela tende a melhorar o quadro do paciente, se a amígdala está servindo como foco de infecção de bactéria, mas o paciente não vai estar totalmente livre de infecção de garganta. A Vânia lá do Bela Vista 3, doutor, todos os dias amanheço com pigarro. Será consequência de uma sinusite? Não, pigarro, paciente com pigarro, um queixa de rouquidão, paciente com sensação de bola na garganta, esse paciente tem que ser investigado. Existe um problema chamado de refluxo laringofaríngeo. Às vezes a gente termina passando um medicamento para o paciente, ele não melhora desse quadro e aí é importante investigar. O refluxo é uma causa importante de dor de garganta e o pigarro é um sinal do refluxo laringofaríngeo. E, aliás, pode provocar rouquidão também o refluxo. Aí isso acaba confundindo muito o quadro, né? Exatamente. Na verdade, a principal causa de rouquidão que possa aparecer é o refluxo laringofaríngeo. Por isso que é importante o paciente estar passando no médico para excluir uma causa de refluxo. Doutor, agora tem uma pergunta interessante aqui do Flávio, que é lá de Parnaíba. Muito obrigada a vocês de Parnaíba aí pela audiência. Um grande abraço a todos. É verdade que ata e melancia fazem mal para a garganta? Porque aí tem... A mãe diz, não come não, que é reimosa. A ata não pode comer, né? Melancia também não. É verdade isso ou é só mito, doutor? Olha, não existe essa orientação, certo? O paciente chega para a gente perguntando se o alimento ou não é reimoso, a gente não orienta, na verdade, a gente orienta o paciente a se alimentar bem. E fruta é algo que tende a melhorar a imunidade do paciente, uma hidratação equilibrada. Não existe um alimento reimoso. Alguns alimentos tendem a melhorar o processo inflamatório, mas não existe isso, não. Pode comer ata e melancia. Pode comer ata e melancia. Com segurança. Está liberado, com segurança. Doutor Antônio Luiz, muito obrigada pela presença Obrigado aqui você. para ajudar a gente a tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Tá ok, obrigado. Bom dia. Bom dia.